Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Um Novo Dia da Comunidade Evangélica Sol da Justiça. Estamos aqui para repartir com você daquilo que Deus tem dado às nossas vidas, à nossa comunidade, e são grandes os feitos do Senhor. E nós queremos, nesse dia, contar para você um pouquinho daquilo que Deus tem compartilhado conosco, através de testemunhos poderosos dos feitos do Senhor na vida de pessoas que foram tocadas, transformadas. E eu convido você a estar junto conosco. Estaremos adorando o Senhor agora com o Ministério de Louvor da Comunidade Sol da Justiça e voltamos já. Deus não te chamou pra viver assim. Ele te chamou pra ser vencedor. Anda quase sempre de cabeça baixa. Em vez de estar por cima, está por baixo. Mas existe um Deus que está neste lugar. Ele quer te ajudar, vai te libertar. Mas existe um Deus que está neste lugar. Ele quer te ajudar, vai te libertar. Força, poder de Deus, unção de Deus, vem neste lugar. Oh, força, poder de Deus, unção de Deus, vem neste lugar. Deus não te chamou pra viver assim. Ele te chamou pra ser vencedor. Anda quase sempre de cabeça baixa. Em vez de estar por cima, está por baixo. Mas existe um Deus que está neste lugar. Ele quer te ajudar, vai te libertar. Mas existe um Deus que está neste lugar. Ele quer te ajudar, vai te libertar. Oh, força, poder de Deus, unção de Deus, vem neste lugar. Oh, força, poder de Deus, unção de Deus, vem neste lugar. Força, poder de Deus, unção de Deus, vem neste lugar. Oh, força, poder de Deus, unção de Deus, vem neste lugar. Força, poder de Deus, unção de Deus, vem neste lugar. Força, poder de Deus, unção de Deus, vem neste lugar. Força, poder de Deus, unção de Deus, vem neste lugar. Oh, força, poder de Deus, unção de Deus, vem neste lugar.
adoramos o nosso Deus. Você viu que é tão bom quando a gente para e tira um tempo para dizer para o Senhor o quanto nós estamos felizes com Ele, o quanto é importante aquilo que Ele tem feito em favor das nossas vidas e o que Ele é. Porque Deus é tudo isso, Deus é maravilhoso, Deus é fantástico, é tremendo, Deus é suficiente para suprir cada uma das nossas necessidades. E a gente agora vai também estar compartilhando a palavra de Deus. E eu convido você a estar juntos agora, ouvindo aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Na nossa comunidade, nós caminhamos com uma palavra profética do ano. Nós buscamos ao Senhor durante um período de tempo para que o Senhor compartilhe conosco aquilo que Ele deseja que nós caminhemos durante o ano dentro de um sentido, de uma direção profética. E esse ano de 2012, inclusive o número 12 na Bíblia tem um sentido muito forte profético. 12 simboliza governo na Bíblia. Número 12 são 12 apóstolos, 12 tribos, é um número do completo. E significa que Deus vai completar aquilo que falta nas nossas vidas nesse ano. Número 12 também é uma simbologia de um governo estabelecido pelo Senhor. A proposta de Deus é estar governando sobre as nossas vidas, é trazer o governo dele para a minha vida, para a sua vida, para tudo aquilo que diz respeito a nós. E também para nós esse ano é o ano profético de José, o ano em que o Senhor realmente vai fazer uma virada na nossa vida, na nossa história, assim como Deus fez na vida desse rapaz. José era um garoto de 17 anos, que era muito amado pelo seu pai, ele apacentava também os rebanhos do seu pai, e era um garoto que o pai tinha uma preferência por ele, porque ele era filho do sonho, filho da promessa de Jacó. E a Bíblia nos conta que esse garoto, ele tinha algo muito ligado a Deus. Ele tinha uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. E nesse relacionamento que ele tinha com o Senhor, Deus deu alguns sonhos para ele, que nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos ouvir esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu os seus sonhos a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Que palavra tremenda de Deus. Que história maravilhosa essa história de José, que começa nos contando no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Uma história de um jovem sonhador. Alguém que começou a ter alguns sonhos vindo da parte de Deus. Mas sonhos esses que foram mal interpretados por seus irmãos, pelo seu pai, que inclusive gerou uma crise na família, porque os seus irmãos, devido aos seus sonhos, o odiavam, tinham ciúmes de José, e nisso eles arquitetaram um plano de destruição na vida do próprio irmão. Um problema muito sério familiar, que se gerou através dos sonhos que José teve, e também do amor que o seu pai tinha por ele. E os irmãos, dentro dessa condição de fazerem um mal para José, eles, um dia que José tinha vindo para vê-los no campo e para trazer a notícia deles ao seu pai, e eles decidiram que iam matá-lo e lançaram José numa cova. E ali naquela cova eles estavam vendo o que fariam contra José, e dentro disso
eles decidiram que não o matariam, claro que debaixo de uma intervenção de Deus, que eles não matariam o seu irmão, mas que o venderiam como escravo. Então a história de José é uma história muito triste, é uma história de alguém que sofreu muitas injustiças, a história de alguém que sofreu o abandono daqueles que deveriam protegê-lo, porque seus irmãos eram mais velhos que ele, e seus irmãos tinham a responsabilidade de proteger o próprio irmão, mas foi o contrário que fizeram, por ciúmes, movidos de inveja, porque viam em José algo além daquilo que era visível, porque havia um plano, havia um projeto de Deus já declarado através dos sonhos que ele tinha, e claro que a mão de Deus esteve todo o tempo sobre a vida de José. E eu sei que você também que está aqui agora me assistindo, que está me vendo nesse momento, também tem uma história triste familiar. Você tem uma história onde projetos de destruição foram estabelecidos na sua vida. E você sabe que só não foi destruída até agora, porque houve uma ação de Deus em favor da sua vida. Você sabe que não era nem para você estar aí mais. Não era nem para você estar aqui mais, porque havia projetos de morte que tinham sido declarados sobre a sua vida. Mas você está aqui, sabe por quê? Porque Deus quer mudar, Deus quer fazer com que a sua história sirva de um testemunho, como é a história de José. A história de José hoje é uma referência para nós, porque a sorte desse rapaz, vendido como escravo, quando ele chega no Egito, ele é comprado por Potifar, mas ali ele começa a crescer, porque a mão de Deus estava com ele, ele começa a prosperar, mas a mulher de Potifar se apaixona por José, era uma cilada que tinha sido armada para a vida dele, era um laço que foi arquitetado para a vida de José, e essa mulher se apaixona, e essa mulher, dentro da sua louca paixão, ela começa a desejá-lo e queria se deitar com José, nos conta a palavra de Deus. Mas acontece que José, pelo temor que ele tinha ao Senhor, ele não aceitou ser seduzido por essa mulher, ele não aceitou as indecências das propostas que lhes eram feitas por essa mulher, e dentro disso gerou um ódio muito grande no coração dela, um despeito por ter sido rejeitada, e ela o acusou de atentado violento ao pudor, hoje dentro das nossas leis. Ela disse que José tentou abusar dela, e dentro disso José, ele foi preso, ele foi lançado numa prisão. Então é uma história que a gente percebe que houve muitas situações dramáticas, mas ali naquela prisão Deus visitou José, e a palavra nos conta que ele achou graça diante do carcereiro, e ele começou a ajudar o carcereiro na administração da prisão, e Deus o abençoando, e Deus deu a ele uma capacidade de interpretar sonhos. E um dia, dentro da prisão mesmo, colegas de prisão tiveram alguns sonhos que José interpretou, e esses sonhos se cumpriram na íntegra, e através disso que Deus colocou na vida dele, desse dom que Deus deu na vida de José, houve a reviravolta, a virada da sua vida. Porque Faraó também teve um sonho, e esse sonho perturbou muito, e os magos da época não conseguiram traduzir o sonho de Faraó, não conseguiram interpretar. E aí o copeiro que José tinha dado o sonho que seria livre, lembrou de José e mencionou ele para Faraó, dizendo: olha, na prisão eu conheci um jovem e ele interpretou os meus sonhos, e ele pode fazer isso com você também, ele pode interpretar os seus sonhos. E José foi chamado da prisão e veio, e debaixo da graça de Deus interpretou os sonhos de Faraó. E ali naquele momento José, ele foi tirado da sua condição de escravo, de prisioneiro, e se tornou o segundo governador do Egito, o homem mais importante depois de Faraó na sua época. Foi honrado por Deus, foi honrado diante do homem, a sua história mudou por completo. E é essa a vontade de Deus para a sua vida, que a sua história mude por completo. Você não pode ficar aí remoendo as dores do passado, você não pode ficar aí remoendo as injustiças que cometeram contra você. Injustiças essas cometidas por pessoas tão próximas de você, por pessoas que você esperava um cuidado, um amor, um afeto, e essas pessoas te decepcionaram tanto.
Mas eu quero dizer algo para você. Quando a nossa vida ela está sintonizada com a vontade de Deus, ninguém pode deter aquilo que Deus realiza em favor daqueles que nele confiam. José, ninguém, nada conseguiu deter o plano de Deus para a vida de José. E Deus tem um plano para a sua vida também. Deus, Ele ama você, sabe? Você é amado pelo Senhor. Você é esperado por Deus. Deus espera por você. Porque Deus, Ele já fez a parte dele. Quando Ele veio aqui nesse mundo através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele enviou o seu Filho para mostrar que amava você. E Ele já fez a sua parte, agora você tem que fazer a sua parte, deixando que o governo de Deus se estabeleça sobre a sua vida. E nesse ano de 2012, Deus te chama para que Ele possa governar sobre você, governar sobre seus negócios, governar sobre a sua família, governar sobre a sua história. E depende só de você deixar com que Deus faça isso. E eu digo algo para você. Você tem procurado governar a sua vida e tem dado tudo errado. Você está aí nessa condição hoje, sem saber nem o que vai fazer mais da sua vida, porque você já não tem mais soluções que você possa buscar para que as coisas se resolvam. Mas a partir do momento que o governo de Deus se estabelece sobre você, Deus, Ele sabe muito bem como conduzir a sua vida e tudo aquilo que diz respeito a ela. Basta você entregar para o Senhor hoje o governo dele. E eu convido você a orar comigo, convidando o Senhor para ser o governo absoluto, tomar o controle, tomar a direção, tomar o domínio da sua vida. E eu garanto a você que assim como Deus agiu na vida de José e fez ali uma grande mudança, Ele vai fazer na sua vida também, em nome de Jesus. Olá, é com alegria que eu convido você e sua família a assistirem ao programa Um Novo Dia da Comunidade Evangélica Sol da Justiça. Sempre uma mensagem de fé e esperança da Palavra de Deus, nos preparando para os desafios e pressões do dia a dia. Você verá pessoas que foram transformadas porque tiveram um encontro com Jesus. Um novo dia, uma palavra que vai mudar a sua vida e a sua história. Bem, continuando o programa Um Novo Dia da Comunidade Evangélica Sol da Justiça, e esse momento agora nós vamos ouvir alguns depoimentos de milagres, de transformações que Deus fez e tem feito em famílias. Nós estamos aqui com o Reinaldo e a Gisele. Tudo bem, Reinaldo, Gisele? Tudo bem. Tudo jóia, graças a Deus também. Reinaldo e a Gisele, eles têm uma empresa de pesponto aqui na Cidade Franca. Reinaldo, Gisele, conta pra gente. Como é que foi a vinda de vocês para a igreja? Ele pegava serviço num bairro aqui perto, né? Então sempre passava pela avenida. Aí num dia eu vim com ele, passava aqui com ele e eu vi, né, na parede. Aí eu falei, amor, é uma igreja evangélica. Aí eu falei, vamos fazer uma visita, né? Aí ele falou assim, eu te levo, né? Mas eu não vou não. Eu falei, então você fica com as crianças, né? E eu vou então. Aí ele, para não ficar com as crianças, ele resolveu ir e entrar também. E aí naquele dia eu senti que realmente era o lugar certo, sabe? Que Deus me levou no lugar certo e na hora certa. Porque quando eu entrei e comecei a ouvir o louvor, e senti realmente a presença de Deus naquele lugar. E desde então a gente está firme até hoje. E o Reinaldo, logo após, começou a frequentar também. Ou ele demorou mais um pouco? Não, na verdade ele veio comigo. Veio junto? Veio junto comigo. Reinaldo, antes de você conhecer Jesus, na área de vícios, assim, isso prejudicava um pouco a família? Prejudicava porque eu bebia, tinha vício de cigarro, e isso atrapalhava muito, porque a gente brigava muito por isso. A gente chegou até assim... Até às vezes eu ia para casa da minha mãe, voltava, sabe, por bebida. E os vícios me atrapalhou muito. E graças a Deus, Jesus me restaurou completamente. De um tempo você tomou uma decisão. É porque assim, às vezes a pessoa acha que se ela
for numa igreja, de imediato ela já tem que parar de beber, já tem que parar de fumar. Às vezes tem algum vício que não quer largar, mas Jesus trata, ele vai tratando aos poucos e quando você menos esperar, já parou. Já foi transformado. Já foi transformado, Jesus. E não faz falta não, porque eu imaginava assim, antes de eu me converter, que eu não conseguiria ficar sem cigarro, não conseguiria ficar sem bebida. E Deus me transformou de uma tal maneira que hoje eu não sinto falta de nada disso. Ele te preenche com outras coisas, que te dá força cada dia. E se você ficar muito tempo afastado da igreja, você sente falta, você se sente vazio. Até quando eu fico 1, 2 cultos sem vir, eu me sinto um estranho, sabe? Uma pessoa, quando eu venho, Deus me fortalece, me dá força. Isso é maravilhoso. Vocês disseram que na empresa de vocês há um ambiente ali muito gostoso, de louvor, de, na medida do possível, compartilhar sobre a palavra de Deus e que as pessoas gostam, né? Os funcionários lá gostam de estar ouvindo. Isso faz bem para eles. É assim lá na empresa? Lá eu faço oração todos os dias de manhã, né? Entrego o dia, o trabalho. A gente tem essa liberdade de poder estar falando de Jesus, sabe? E aí a gente fica falando da Bíblia, das passagens, louvor, sabe? Sempre contando coisas diferentes, louvor novo. Então eu acho muito legal e eles gostam, né? Teve até um pescontador que se converteu por causa do nosso testemunho. Isso é maravilhoso, né? É um testemunho que você pode ser feliz na sua vida, no seu casamento. Deus tem uma bênção para você, na sua casa, no seu emprego. Você que é empresário, você pode ter uma empresa próspera e abençoada, né? Se você investir no reino de Deus, leitura da palavra de Deus, seus funcionários vão ser muito abençoados e vão sentir essa diferença na sua casa. Reinaldo e Gisele, uma palavra, né, para todos que estão nos assistindo agora do programa Um Novo Dia. Então, eu aconselho sim que você abra o seu coração, sabe? Você que está me ouvindo, que você possa realmente abrir seu coração para que Deus possa falar com você, porque Ele tenta falar com a gente assim, em várias coisas, de vários jeitos, e às vezes na correria do dia a dia a gente não para pensar, para ouvir. Então que você possa sentir realmente, deixar Jesus falar com você, porque Ele tem o poder de transformar realmente a sua vida, assim como Ele transformou a nossa, restaurou o meu casamento, restaurou a minha família, e hoje eu posso dizer que nós somos uma família muito feliz. Deus transformou minha vida tremendamente. E se Ele fez isso com a minha vida, Ele vai fazer isso com a sua. É só você se entregar. Tenho certeza que Ele vai te suprir todas as suas necessidades aqui, como Ele supre a minha todos os dias. Continuando com o programa Um Novo Dia, nós estamos aqui com a Cacilda agora. Olá, Cacilda, tudo bem? Tudo bem. Cacilda, conte para nós como que foi a sua história de vida. A minha história de vida, Jesus me trouxe, né? Do Rio de Janeiro para cá, para Franca, para essa cidade que eu aprendi a amar. E Ele fez uma libertação, uma transformação na minha vida. Eu era uma pessoa com muitos vícios, né? Dei muito desgosto para meu pai, mas quando eu conheci a pessoa de Jesus, o Espírito Santo, Deus, Ele realmente mudou a minha vida. Como foi o seu encontro com Jesus Cristo? Eu fui em várias igrejas lá no Rio de Janeiro, mas o que o Senhor tinha para mim é aqui em Franca. Porque hoje eu estou aqui, porque Ele um dia me tirou do cativeiro. Que tremendo, né, esse testemunho. Cacilda, agora deixe uma mensagem de fé, uma palavra de esperança para essas pessoas que estão nos assistindo agora. Amém. A palavra que eu deixo está em João 8:32, que fala: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Jesus. Você que está perdido, você que está no mundo, busque a verdade na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão, Ele é a vida, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa rocha. Só Ele nos traz o caminho da luz. Em nome de Jesus. Amém.
Estamos chegando ao término de mais um programa, Um Novo Dia, da Comunidade Evangélica Sol da Justiça. Certamente Deus falou poderosamente no seu coração através de cada momento deste programa. E você é nosso convidado para participar conosco da Comunidade Sol da Justiça, das nossas reuniões. Você é muito bem-vindo, nós esperamos você. Senhor Jesus, nesse momento, ó Deus, em que nós nos colocamos diante da Tua presença, eu oro por essa pessoa, Senhor, que tem procurado governar a sua própria vida, mas dentro dessa tentativa, Senhor, essa pessoa tem sofrido muitos reveses, essa pessoa não tem conseguido, Deus, os seus intentos, seus sonhos, ó Deus, muitas vezes se tornam até pesadelos, porque ela não tem conseguido, ó Deus, o domínio, o governo da sua vida. A sua vida está desgovernada, está descontrolada, mas nesse momento, Jesus, eu te convido junto com ela a tomar o controle, eu te convido a governar essa vida, Senhor. Nós chamamos o teu governo sobre a vida dessa pessoa, porque o teu governo é justo, o teu governo é fiel, Senhor, o teu governo, ó Deus amado, dá direção para as nossas vidas. Seja o Senhor sobre a casa dessa pessoa, sobre os negócios, sobre a vida dela, sobre a saúde dessa pessoa. Seja o Senhor, ó Deus, a trazer paz, a trazer alegria, ó Deus, e essa pessoa te recebe agora também como Senhor, como Salvador, como o único Deus da sua vida, te convidando a ser o Senhor absoluto, o Senhor único e verdadeiro da vida dela. Em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa juntamente com a sua família agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, meu Deus. É que nós oramos. Amém, amém.